A paz do Senhor, povo de Deus, missionário Odete, passando aqui com mais um Desperta Crente. Receba essa poderosa palavra nesse dia 20 de julho de 2026. Deus é bom, irmãos. Deus é fiel. Nos deu mais um dia na presença dele. Uma segunda-feira abençoada. Eu creio que o seu dia deve ter sido extraordinário. Louvado seja Deus como o meu. E eu quero louvar ao Senhor agora, neste momento, por poder gravar mais um capítulo do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos entrar agora no capítulo futurista do livro de Apocalipse, que é o capítulo 4 em diante. João agora vai receber uma das revelações tão poderosas. O Senhor agora vai mostrar ao João o futuro, né? Vamos lá. Sabemos que João está isolado numa ilha chamada Patmos, na Ásia Menor, atual Turquia, na parte sul da Ásia Menor. João agora está isolado, porque João foi considerado inimigo do Império Romano, inimigo do imperador Domiciliano. Então, Domiciliano, como não conseguiu matar, coloca João lá. E lembrando que a igreja está passando por um processo de uma grande perseguição. A igreja está sendo massacrada, jogada dentro do colisão para ser comido por leões, colocado em praças públicas, sendo humilhados, né, mortos, cachorro mordendo. Então, foi muito sofrimento naquele período que os irmãos estavam enfrentando. E essa revelação que o Senhor dá a João é para trazer fortalecimento para a igreja. É tanto que quando João vê o Senhor no capítulo 1, João vê ele no meio dos castiçais de ouro. Então, na igreja, vê ele no meio da igreja, no meio do seu povo, fortalecendo, encorajando, trazendo graça, paz. É por isso que a gente recebe tanto poder do Senhor quando recebemos a palavra através da boca dos profetas do Senhor. Então, eu quero louvar a Deus pela palavra do Senhor. Glorifica ao Senhor que você tenha essa liberdade. Para a gente ter esse livro na mão, muito sangue foi derramado. Para a gente ter essa liberdade que nós temos aqui no Brasil, muitos sofreram. Então, valorize, priorize o reino, porque nós sabemos que os dias estão se apertando. O Brasil já está começando a sentir o calor da perseguição. Se você acompanhar pelas redes sociais, você vai ver algumas igrejas aí sendo atacadas, fechadas. Nós estamos vivendo o cumprimento da palavra. Não é para se assustar, não é para entrar em pânico. É para você entender que breve o Senhor levará a sua igreja. Quem crê, né, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, sabe que a qualquer momento vai ser arrebatada essa igreja. Eu não critico você que não crê, né? Porque eu creio, eu sou pré-tribulacionista, eu creio nisso, eu creio no milênio. Então eu acredito no que o Senhor vai levar a igreja antes da grande tribulação. Nós estamos no princípio da dor. Se você não crê, também não te julgo. Nós iremos para o céu juntos, independente, antes, depois, pós, pré. Nós vamos estar juntos no céu dando glória, porque há uma morada celestial para a igreja de Jesus. Amém? Nós somos essa igreja, estaremos lá junto para a glória de Deus. Capítulo 4 do livro de Apocalipse, um capítulo muito poderoso, onde João vai ter a visão da majestade de Deus, onde João vai ver o trono do Senhor. E eu quero estender a Deus a gratidão por esse momento, né? Porque o Senhor é bom. A partir desse capítulo 4, João agora vai ver o futuro. A partir de agora começa o capítulo futurista, né? Onde o Senhor vai revelar ao João o povinho. O verso 1 diz assim: depois desses acontecimentos. Que acontecimentos? Os acontecimentos que eu acabei de descrever. Não deu para descrever todos, mas para você entender, fazer uma retrospectiva na sua mente e lembrar, né? Desde o início do livro, onde nós estudamos o contexto, a gente sabe como que a igreja estava sofrendo, né? Saiu um imperador, entrava outro imperador e perseguição. As cartas enviadas às 7 igrejas, né? Hermina, Pérgamo, Éfeso, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. Então o Senhor envia essas cartas para fortalecer a igreja, falando o estado espiritual de cada igreja. O Senhor tem a biografia. Então agora, a partir desse capítulo, o João vai entender que o Senhor, João escreve dizendo assim, ó, depois desses acontecimentos. Por que depois? Porque sempre que entra a palavra, o nome depois, é início ou término de alguma coisa. Então, terminou algo, está se iniciando outro. Então aqui agora, depois desses acontecimentos, depois dessas coisas que aconteceram, depois de tudo que João viu, de toda a revelação que ele tinha mais de Deus ainda para ser revelado para ele. Então, depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu. Aleluia! Uma porta aberta no céu. Quando todas as portas na terra estão fechadas, a porta do céu permanece aberta para quem está em Cristo Jesus. João, isolado na ilha de Patmos,
colocado como inimigo do reino, para ser morto lá, e o céu se abre para João. Quando tudo parecer que não tem jeito, quando tudo parecer que não tem solução, levanta a tua cabeça, olha para o alto, porque é uma porta no céu se abrindo. Porta é sinal de acesso, e é isso que o Senhor está dando a João, acesso. Quando nós entendemos sobre porta, nós entendemos que Jacó também, lá no livro de Gênesis, vai ter essa experiência com o Senhor. Quando ele chega ali, ele deita, coloca aquela pedra como travesseiro na sua cabeça, ele vê uma escada, ele vê uma porta no céu, ele vê acesso, anjo subindo e anjo descendo, aleluia. Jacó também tem essa experiência com Deus de ver a porta de acesso para o céu. Também Ezequiel também tem essa oportunidade de ver o trono do Senhor. Isaías capítulo 6 vai ver o trono de Deus, vai ver o acesso à porta do céu, vai ver o Senhor assentado num trono, como João viu. É muito forte a gente entender isso. Daniel também vai ter essa mesma experiência de ver o trono de Deus. A palavra trono nesse capítulo 4 aqui, por 12 vezes ela vai aparecer aqui no cenário, no contexto desse capítulo 4. Nós vamos ver a palavra 12 vezes. No livro de Apocalipse, a palavra trono vai aparecer mais de 45 vezes. Então, mais de 40 vezes a palavra trono vai aparecer no livro de Apocalipse. Por quê? Porque trono representa a autoridade. Então, João, quando a partir do verso 2, ele diz assim: imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito. Ele foi cheio do Espírito. Ele ouve a voz do Senhor dizer para ele, né? Sobe aqui. Ele vê uma voz como de trombeta, que vai dizer para ele: sobe aqui. Irmãos, para mudar o nível é necessário subir. Tem pessoas que querem mudar nível, mas quer permanecer embaixo. E o Senhor está chamando para que suba, para que o nível muda. Então, é tempo de nós começarmos a entender que quando nós permitimos o Senhor trabalhar em nós, nós subimos para um novo nível que o Senhor quer nos levar. O Senhor traz revelação, o Senhor abre a porta do céu e nós começamos a compreender tudo aquilo que o Senhor tem para conosco, amém? Então João, depois desses acontecimentos, vai observar e vai ver uma porta no céu que se abre para ele. A primeira voz que ele vai ouvir vai ser como de trombeta, voz forte, de autoridade. Também ele vai ver que está falando com ele, vai chamar ele, vai dizer: sobe aqui e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois desses. Sabe o que está acontecendo aqui? Aqui nesse capítulo 4, nós acreditamos, nós como pré-tribulacionistas, acreditamos que a igreja já foi arrebatada, já está os 7 anos no banquete celestial com o Senhor. Nós estamos na glória com o Senhor durante 7 anos, né? Enquanto a terra vai estar em grande tribulação. Então aqui, quando o Senhor diz a João: eu vou te mostrar os eventos que tem que acontecer. Não é por acaso pode acontecer, não é talvez aconteça. Ele está dizendo: João, vai acontecer. Ele está mostrando o futuro para João. É por isso que no capítulo 1 a gente vai ver que a gente precisa dar crédito ao que o Senhor está falando conosco a partir do verso 3, né? Aqueles que têm ouvido, né? Compreendem e ouçam. Eu quero ler esse versículo aqui, que está no capítulo 3. Eu li ele nos outros do vídeo, mas o Senhor me trouxe a mente e eu quero ler. Bem-aventurados que leem, né? Aqueles que leem a palavra, bem como os que ouvem as palavras dessa profecia e a obedecem às orientações que nelas estão escritas, por quanto tempo desses eventos estão às portas. Vai acontecer, está acontecendo, querendo Satanás ou não, querendo o homem ou não, querendo as falsas religiões pagãs ou não, está acontecendo. A palavra de Deus está se cumprindo e nela vai se cumprir tudo aquilo que o Senhor deixou para alertar a sua igreja. Você é a igreja de Cristo. Não baixe a guarda agora. A carta de Sardes, a igreja que parecia viva, mas estava morta, o Senhor diz para aquela: o que vocês ouviram, obedece, guarda. A palavra que vocês receberam, aquilo que vocês ouviram, guarda. Na carta a Filadélfia, o verso 11, o Senhor diz: guarda o que tens, conserva o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Tem muita gente andando sem coroa, porque deixou a tribulação, deixou as lutas, os ataques, tirarem dele aquilo que o Senhor deu, a coroa da justiça que o Senhor te deu. Não deixa ninguém roubar de você a coroa da sua salvação. Não deixa ninguém tirar de você aquilo que o céu colocou em você, no teu coração, na tua alma, o desejo de prosseguir. Amém? Então João agora, ele recebe do Senhor os eventos que iria acontecer. O que iria acontecer? O Senhor ia mostrar para ele os 7 selos. O Senhor começa a mostrar para ele a mulher vestida de lua. Ele começa a mostrar para ele tudo o que vai acontecer daqui para frente. O Senhor está revelando a João. Só que nesse capítulo 4, o Senhor está dizendo para João: tomado João no espírito, agora o nível muda. O Senhor arrebata João, né, daquele contexto terreno e leva ele para a dimensão espiritual. João diz que ele foi tomado, cheio
pelo Espírito de Deus. Então, em espírito, ele é levado, porque o corpo físico do ser humano não suporta a glória de Deus. Alguém já teve uma experiência espiritual? Quando a gente volta o corpo em si, o corpo tá fraco, o corpo tá cansado, porque o nosso corpo não suporta mudar o nível, chegar na dimensão espiritual, estar diante do trono de Deus e não morrer. Teria que morrer porque o físico não é, então tem que ser no espírito. Então, o Senhor dá algumas experiências no espírito pra gente entender que essa carne aqui não suporta. Isso é muito lindo, né? O cuidado de Deus. João tá onde aqui agora, missionária? João tá na sala do trono de Deus. João tá onde o céu, a terra, tudo é governado pelo Senhor. É na sala do trono, é na sala do governo de Deus. João agora entra e vai ver ali a porta que se abre, ele vê diante dele um trono e ele vai ver quem está sentado no trono. Lembrando que João, ele vai descrever o Apocalipse na visão dele naquele período, nas coisas que ele via, aquilo que ele conhecia como mais precioso. É por isso que ele vai dizer que aquele que está sentado no trono tinha fisionomia semelhante a pedras lapidadas, que eram as pedras que ele conhecia de valor naquele período, de ouro, né? Pepita, as pedras, diamante. Então ele vai comparar, porque o que ele estava vendo ali, ele não tinha palavra para descrever, então ele descreve com aquilo que ele tem, com aquilo que ele conhece, para que a igreja atual, quando recebesse o livro para ler, entendesse. Quando o pastor da igreja, o anjo da igreja fosse ler para os irmãos, eles iam entender na linguagem deles naquele período. Então por isso que a gente tem que decifrar pelo Espírito Santo e por isso tudo. Então por isso que tem tantas linhas teológicas, tantas pessoas que discutem, né, e debate, muita briga. A gente está vendo hoje, infelizmente, a igreja atual ser conhecida pelos escândalos que têm acontecido, mas a igreja de Jesus, ela é conhecida pelo poder que emana do trono de Deus. Aleluia! É por isso que Ezequiel, no capítulo 47, ele vai ver as águas que saem debaixo do trono de Deus. Aleluia! Nesse rio que vem trazendo vida, glória a Jesus, porque o trono de Deus traz vida, o trono representa a autoridade. É por isso que quando ele vê aquele ser assentado naquele trono, mostrando a autoridade que ele tem, quando Daniel vê um ancião de dias sentado naquele trono, ele vê que Deus é soberano, a autoridade está sobre a mão dele. João está vendo aqui o governo na mão do Senhor. Então não te preocupe, irmã, toda a autoridade está na mão do nosso Jesus Cristo, todo o poder está na mão de Deus, amém? O verso 4 diz: também ao redor do trono havia 24 tronos, que representa a autoridade. Esses 24 tronos representam os remidos, a igreja salva por Cristo Jesus. No capítulo 16 do livro do Evangelho de Mateus, a gente vamos ver que o Senhor vai falar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É a primeira vez que Jesus vai citar o nome igreja, vai mostrar que ele veio instituir a sua igreja na terra. Igreja, você é a igreja de Cristo, eu sou a igreja de Cristo, e louvado seja Deus. Então esses 24 tronos, onde vai estar os 24 anciões, aqui também dá uma linha teológica de briga, muito, isso aí eu creio assim, né? Eu creio que você que me acompanha aqui também crê assim. Se você não crê também, Deus te abençoe, não tem problema, nós vamos para o mesmo céu, somos irmãos em Cristo, o importante é que nós vamos estar juntos, né? Então vamos lá, o verso 4, ele vai ver esses 24 anciões que tinha coroa sobre a sua cabeça, sentados em 24 tronos. Nós cremos que aqui está falando sobre os 12 patriarcas, os filhos de Jacó, sobre os 12 filhos de Jacó, que é os patriarcas, né? Então fala também aqui que é os 12 apóstolos de Cristo. Alguns não acreditam porque diz, como que João está vendo ele? Mas aqui o que João está vendo é um futuro. João está vendo o futuro. João está vendo à frente dele. Então eu creio assim que aqui esses 24 anciões são os 12 patriarcas e sim os 12 apóstolos de Cristo Jesus. Amém? Então nós cremos sim que é os patriarcas da tribo de Israel, os 12 e também os 12 apóstolos de Cristo nesse verso 4. Então agora ele vai ver do trono emanava relâmpagos, vozes de trovão, perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Isaías capítulo 11 fala sobre os 7 Espíritos de Deus que repousará sobre a raiz de Jessé, que veio da tribo de Davi, que é Jesus Cristo. Está falando sobre o poder, o Espírito de Deus que conhece, que discerne o homem. Oh, glória, aleluia. O Senhor não conhece você pelo que as pessoas falam. O Senhor não me conhece pelo que as pessoas falam. Tem pessoas que não gostam de mim, vão falar mal de mim, vão defamar o meu nome. Talvez tem pessoas que não gostam de você, vai falar mal de você, vai defamar o teu nome. Mas Deus não tem a minha biografia, nem a sua biografia, pelo que o homem na terra fala. Deus tem a nossa biografia, pelo que o céu conhece, pelo que
Ele conhece de mim e de você. Aleluia. Essa voz de trovão que emana do trono de Deus, que emana da autoridade que vem do nosso Senhor Jesus, Ele conhece. Na hora que essa voz bradar, a terra tem que tremer, porque é o Senhor do universo. Amém? Então esses 24 anciões representam os remidos. João vai ver quem está sentado no trono. O trono é autoridade, controle, sala de controle de Deus. Louvado seja Deus. Então eu creio assim, creio que você também crê assim, né? E agora ele vai ver sobre os 7 Espíritos de Deus, que é no verso 5. E diante do trono, ele também vai ver a majestade, o poder de Deus, né? A grandeza ali. O verso 6 vai falar sobre o trono do Senhor está acima, né? No mar de vidro, né? Além do rio azul. Então, ali ele vai falar sobre esse mar de vidro, sobre a autoridade. E agora ele fala que ele vai ver 4 seres. E esses 4 seres vai representar os evangelhos. Os 3 evangelhos sinóticos, Marcos, Lucas, Mateus, e o evangelho de João, né? O evangelho de João. Então, esses 4 seres aqui com o rosto que ele vai ver. Eu vou ler o verso 7 para você entender. A gente vai entrar aqui rapidinho, que a gente já estamos caminhando para encerrar também. O primeiro aparentava um leão. Esse que aparentava um leão é Mateus, que vai representar a autoridade de Jesus. É por isso que quando Jesus entra na sinagoga, ali os fariseus, doutores da lei, vai dizer, ele ensina, o povo vai dizer, ele ensina como quem tem autoridade. Então o evangelho de Mateus apresenta Jesus como leão, autoridade, governo. Então Lucas, ele é apresentado aqui, que é o rosto de homem, vai apresentar a humanidade de Jesus, vai apresentar a capacidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos, como touro, força, servo, alguém que veio para servir. João como águia, olhos do que tudo vê, olhos que está observando tudo na terra em 360 graus. Não é o que as pessoas falam, é o que o Senhor está vendo. Então por isso que ele se identifica aqui também no livro de Apocalipse, do capítulo 2, que ele tem olhos como chama de fogo. Ele está vendo tudo e está no controle de tudo. Então esses seres aqui que João está vendo, o primeiro aparentava um rosto de leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro tinha o semblante como de um homem, o quarto aparentava um rosto de águia em pleno voo. Ezequiel também vai ver o que João está vendo. Ezequiel também vai ver esses seres com esses rostos que vai representar os evangelhos que vai ser espalhado entre o povo de Deus para fortalecer. Quando João está escrevendo Apocalipse aqui, quando João escreve as suas cartas joaninas, lembrando que os evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, já havia mais de 20 anos circulando entre as igrejas, fortalecendo os irmãos. Quando ele recebe a revelação do Apocalipse, os seus companheiros, os outros apóstolos, já havia todos morrido, já havia todos descido à sepultura por amor a Cristo, com sacrifício, uns apedrejados, outro ao fio da espada, Pedro de cabeça para baixo numa cruz, e assim foram, deram a sua vida por amor a esse evangelho. É tanto que no verso 9, João vai dizer que ele estava na ilha de Patmos por amor à palavra de Deus, por amor ao evangelho, companheiro vosso de sofrimento. Todos que estavam sofrendo, ele também não estava isento do sofrimento. Então, meu irmão, você não vai estar isento do sofrimento, não. Quem serve a Cristo em espírito e em verdade vai passar por luta, por prova, por ataques, só não pode recuar. Amém? E agora, a partir do capítulo 5 também, a gente vai ver que João vê ali o governo do Senhor e a autoridade sobre ele abrir os selos, sobre ele ter essa autoridade que está lá. Se a gente ler também Salmos 24, né? A gente vai ver que vai entrar o Rei da Glória. Quem é ele? O Rei da Glória, aquele que venceu. Aleluia. Então, João, no verso 8 aqui, cada um desses seres tinha 6 asas, ele vai estar descrevendo o que ele está vendo, né? E ali, como eu falei com vocês no início, o Senhor está dizendo o que está escrito aqui em capítulo 1, verso 8, eu sou o alfa, o ômega, o início e o fim de todas as coisas. Ele é a totalidade. Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele é a totalidade, ele é o cumprimento da profecia, ele é a profecia em si, ele é o verbo vivo que desceu do céu e que tira o pecado do mundo, ele é Jesus, amém? Então João tem essa oportunidade, assim eu creio que o Senhor também nos dará grandes oportunidades de viver experiências extraordinárias com o Senhor, pra gente que não ficar contando coisas antigas, viver no passado como sabe? Lembrando só de coisas antigas ou contando testemunho de outros. O Senhor nos chama para ter nossas próprias experiências, nossas próprias revelações com ele,
e eu acredito no que o Senhor vai fazer. Eu poderia dar continuidade aqui já entrando no capítulo 5, porque o capítulo 5 e o capítulo 4 vocês estão interligados, né? O João está tendo as revelações e vai estar interligado. Mas amanhã eu volto com outro videozinho no capítulo 5 e o nome do Senhor sendo glorificado. Deus te abençoe e que a paz do Cristo Jesus te fortaleça. Amanhã a gente estende mais um pouco e deixa mais claro um pouco para que você entenda melhor. Eu espero que você esteja sendo edificado, tá bom? Eu espero que você cresça no conhecimento e na graça de Deus, que o poder de Deus te fortaleça, te dê sabedoria, graça e autoridade para você continuar. Porque esse trono aqui, o Senhor está dando para a sua igreja, é governo. O trono representa autoridade. Então, esses 24 anciões estão demonstrando ali os remidos em Cristo Jesus. Isso é muito lindo, irmãos. Nós estaremos governando com Cristo. Então não abra mão daquilo que você vai viver com o Senhor. Aqui as lágrimas vão ser cessadas. Não haverá enfermidade, não haverá dor, não haverá sofrimento. Creia nisso. Nosso Deus nos faz essa promessa. Eu sei que os dias atuais a gente está vivendo uma incredulidade muito grande no meio de um povo que era para crer em Senhor Jesus. Mas isso é bíblico, né? A frieza espiritual no coração de muitos. Mas aqueça o teu coração pela palavra. Cria o desejo de conhecer mais do Senhor. Amém? Deus te abençoe e que a paz de Jesus te fortalece. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Neste momento eu quero louvar e engrandecer o teu nome neste momento. Eu quero entregar nas tuas mãos agora a vida das minhas irmãs, a minha vida, a vida dos meus irmãos e pedir ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso conhecimento, nos dê mais do Senhor, ó Pai, revela mais a tua vontade. Nós sabemos, ó Pai, que o arco que João via ao redor daquele trono representa a tua aliança conosco, a aliança que o Senhor fez, o concerto, Pai, que o Senhor fez conosco. Ali, Senhor, representado no livro de Gênesis também, quando o Senhor faz essa aliança pactual com Noé. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem uma aliança com a sua igreja e essa aliança é inquebrável. Por isso eu quero louvar o teu nome neste momento e agradecer ao Senhor porque nós somos a tua igreja. Nos fortaleça nesse tempo de incredulidade, nesse tempo de esfriamento. Não deixa a normalidade desse tempo roubar de nós, ó Pai. Senhor, a eternidade. Aumenta, Senhor, o desejo para a eternidade, que nós venhamos desejar mais do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor te fortaleça. Se inscreva no canal, dá o like, compartilha. Se esse vídeo te edificar, Deus te abençoe. Desperta crente. Amém?